Olá, muito bem, sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui do Stargate. E hoje eu estou recebendo aqui, para nós que é, além de uma amiga, uma autoridade em psicologia, principalmente psicologia organizacional. Tudo bem, Kelly Rodrigues? Tudo bem, prazer estar aqui de novo, né? Mais uma vez. Essa aqui já foi minha casa durante 3 anos. Exatamente. Para quem não sabe, Kelly recebeu um grande desafio de nos ajudar a trazer uma organização para o nosso clima organizacional, né, para a Med+, para o nosso Med Office, em um momento de muita disrupção, em um momento de crescimento exponencial, ou, na verdade, um momento em que nós estávamos nos preparando para esse crescimento, e foi muito bom te receber com esse desafio, e nós montamos um projeto tão interessante, né, que durou aí 3 anos, e trouxe resultados para muita gente. Muita gente saiu, muita gente pediu demissão, né, porque se encontrou, porque encontrou o seu propósito. Sabe que eu estava me lembrando que um dos preceitos, uma das premissas básicas do projeto foi fazer com que as pessoas encontrassem o seu propósito, né? Exatamente. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que você dissesse quem é Kelly Rodrigues para os nossos ouvintes do Spotify, os nossos telespectadores aí do YouTube. Antes de deixar você falar, estou parecendo Faustão hoje, mas eu quero te pedir, por gentileza, se inscreva no nosso canal, clica aqui no gostei, nos ajude, porque de acordo com as regras do algoritmo da rede social, quanto mais você se relacionar conosco, até deixando comentário, esse conteúdo vai poder chegar até alguém que talvez possa ser inspirado e ser ajudado. Quem é Kelly Rodrigues? Bom, hoje eu ouvi, tô vindo da gravação do meu podcast com o convidado, o Vinícius, e ele foi meu paciente, depois nós nos tornamos parceiros de trabalho em alguns projetos e tal, e ele fez uma definição sobre mim hoje muito interessante. Você não é simpática, mas você é empática. E eu achei muito interessante ouvir isso de um ex-paciente, né, de um ex-cliente, assim, porque eu tenho muita dificuldade em me definir. Eu sou uma pessoa apaixonada pela psicologia, apaixonada pela vida, apaixonada por gente. Eu amo profundamente o que eu faço e amo fazer o que eu faço. E o que eu faço na vida hoje, né, que é assim a minha bandeira, é ajudar as pessoas a ter inteligência emocional. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, mas o princípio básico é consigo mesmo. Porque quando você está resolvido dentro de você, você está coerente com as suas emoções e as suas ações, a vida flui de uma maneira muito mais leve, mais feliz, mais orgânica, né? Porque o princípio da verdade... E da verdade com a gente mesmo, parar dessa palhaçada de porque não vão me amar, não vão gostar de mim, não vão gostar do que eu faço. Eu não me preocupo com isso, eu faço o que eu sei que eu preciso fazer. E, em geral, vai desagradar algumas pessoas, vai incomodar outras, enfim, e vai atender a muitas. E eu tô preocupada com essas muitas que eu atendo e que eu consigo fazer bem para elas, usando... Eu sempre digo que a psicologia, Vitor, ela é uma ferramenta. Podia ser a fisioterapia, podia ser a medicina, podia ser varrendo o chão. É uma ferramenta que eu escolhi para acessar as pessoas, para me conectar com as pessoas e transformar a vida delas. Conseguir cumprir o seu propósito, né? Por Exatamente. sinal, é um propósito muito lindo, né? A palavra psicologia vem do psique, né? E psique significa alma, não é isso? Então, você é uma médica da alma. Que não se define como simpática, mas... empática. Tem uma empatia muito grande. Essa empatia essa definição se dá justamente porque você considera que esse médico da alma ou as pessoas que auxiliam as outras a se encontrar emocionalmente, essas pessoas precisam, como você, ser pulso firme, ter uma definição mais clara sobre o que o outro deve ser e fazer? Vitor, tem terapeuta para todo mundo. Tem gente que não vai se conectar com o meu estilo de trabalho e tá tudo certo. Tem gente que vai estar num momento de vida que precisa de um holding, de um acolhimento, de uma coisa mais fofinha. Não é a minha característica.
pessoal. E eu não consigo ir para o meu trabalho e deixar essa característica pessoal do lado de fora. Eu vou com a minha essência, eu vou com tudo que eu sou e tenho de melhor para o meu trabalho. Então, como eu estou no meu trabalho com tudo que eu tenho, vão ter muitas pessoas que não vão se conectar. Então, o que seria essa pessoa não simpática, mas muito empática? Eu sou muito assertiva. Eu digo o que eu preciso dizer. Eu até conduzo as relações, as conversas, o processo terapêutico para o paciente estar preparado para ouvir aquilo. Mas eu vou dizer o que eu preciso dizer. E normalmente são coisas que ninguém tem coragem de dizer para ele. E eu sempre digo assim, você tá aqui porque ninguém teve coragem de te dizer isso. E se essas pessoas das tuas relações te dissessem, provavelmente haveria uma ruptura. E comigo tudo bem se você romper, tudo bem se você não quiser nunca mais olhar na minha cara. Pra mim tá tudo certo. Eu não tô aqui pra você me amar. Então, eu não me apego muito nessa coisa do ser amada, então sabe? A gente, como cliente, lhe paga pra você falar a verdade. Exatamente. Pra você dar na cara. 3. Pá, pá, pá. E você faz isso muito bem. E eu faço isso com muito amor. Que eu falo que é um amor sem piedade. Eu não preciso ter pena das pessoas. As pessoas não são dignas de piedade, elas são dignas de cuidado, de respeito. E, às vezes, esse lugar dessa autoridade que você confere ao terapeuta, ele é o apropriado para isso, sabe? Para dizer coisas que o teu marido, a tua esposa, o teu filho, se disser, vai te machucar na relação. Como eu não tenho uma relação pessoal com ele, né? Se a nossa relação terapêutica acabar, a vida dele segue sem mim numa boa, mas não segue sem a esposa, não segue sem o filho. Então é mais complicado de alguém muito próximo dizer verdades que precisam ser ditas. Então, Kelly Rodrigues é uma médica da alma empática, né? Como você muito bem definiu. É mãe da Emanuele. Exatamente. Mãe da Emanuele, com um desafio imenso, né, de ser mãe. Quantos anos tem, Emanuele? Uma criança de 24 anos. Meu Deus do céu. Formada, arquiteta, Uau. 2 empregos. Ela chega em casa, mãe, um dia ela arrumou outro trabalho, né? Mãe, agora eu tenho 2 empregos. Ai, meu Deus, isso é realização na vida. Tá encaminhada na vida. Eu digo, não posso plantar uma árvore. Não me convidem para plantar uma árvore. Porque eu já casei, já tive um filho, já escrevi um livro. Se eu plantar árvore, eu tô pronta para morrer. Eu não tô afim. Não tô afim. Calma, plantar árvore não. Não, mas plantar árvore não me convide. Porque agora tá demais. Kelly, você lançou agora um livro chamado Psicoeducação, né? Uma obra Meu neném. Esse maravilhosa. Tem só alguns dias. Eu tive o prazer de ler o manuscrito, de prefaciar. Mas diga para o nosso público, que é um público interessado em expansão de consciência, né? Por isso o nosso podcast, as nossas redes, tem esse nome, né, de Stargate, que é o portal por onde você pode passar e viver uma vida completamente diferente. O que é psicoeducação? É um termo técnico, mas o seu livro não é técnico. Não. Né? Ele era um termo técnico da terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. E esse termo, ele era muito usado por essa abordagem para ajudar os pacientes a se perceberem. Então, o princípio da TCC é fazer uma psicoeducação. Eu tomei esse termo para mim num outro contexto, num contexto mais amplo. Porque esse livro, ele nasceu de um ideal, de um sonho, de que as pessoas não tivessem medo da psicologia. E a psicoeducação é mostrar é psicoeducar as pessoas. Eu tenho uma tristeza profunda de que esses termos, de que essa abordagem não foi ensinada no jardim de infância. Então, a gente não é preparado para lidar com as nossas emoções. E a psique, né, o nosso inconsciente, o nosso mais profundo, a nossa alma, a nossa essência, ela é o que nos move. E muitas poucas vezes nós somos convidados para olhar para esse lugar. Muitas poucas vezes nós somos convidados para saber quem a gente é de verdade. E fazer a psicoeducação nesses 7 pilares que eu diferenciei dentro do livro, com a ajuda de outras profissionais da área. Eu fiz questão de trazer só psicólogos para esse livro, por uma questão de perceber que a psicologia tem pouca voz.
né? Que os gurus estão mais em evidência do que as pessoas que estão preparadas, ferramentadas para cuidar da mente humana. Não que essas pessoas não estou invalidando, mas eu acho que a gente se calou, né? Nós psicólogos, por isso que eu quis colocar só psicólogos no livro, eu quis que psicólogos falassem do tema, embora a gente tenha várias áreas que abordem os mesmos temas. Porque o psicólogo, ele tem naturalmente uma paixão pelo consultório, né? Exato, mas tem outra coisa, Vitor, tem um patriarcado, digamos assim, chamado conselho. E o conselho diz sim. O que você pode e o que você não pode. Verdade. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. E as pessoas ficam muito amedrontadas de colocar a voz delas. Por exemplo, uma das coisas que se diz que psicólogo não pode fazer é propaganda. Mas não tem lugar nenhum dizendo isso dentro do nosso código de ética. Está dizendo o que não pode expor do processo, não pode prometer cura. Tem algumas coisas muito específicas que não podem ser atribuídas como valor. Mas a gente pode fazer propaganda e você não vê a grande maioria se vendendo. Porque a grande maioria não entendeu que, para além da paixão, isso é um negócio. É um negócio da nossa vida, é o que coloca como, é o que formou a minha filha. Se eu hoje tenho uma filha arquiteta, foi graças ao meu trabalho. Foi graças à psicologia, foi graças a fazer um bom trabalho e as pessoas reconhecerem isso como um bom trabalho, como uma boa entrega, que colocou comida na minha mesa. E por que não ver isso como um negócio? Por que não ver a psicologia fora dessa caixinha mágica só do consultório? Né? Esse lugar místico e sagrado que é o consultório, onde parece que as coisas que acontecem lá são meio transcendentais e psicodélicas, e não são, é a vida real. Exatamente. E você não acha que esse estigma, esse tabu que a nossa geração carrega de que ir ao psicólogo estar doente mentalmente, ser doente mentalmente, você não acha que tem a cada dia sido quebrado? Com certeza, Vitor. Quando eu me formei há 12 anos atrás, 12? Havia muito mais. Quando eu entrei na faculdade, quando você fala para as pessoas que você vai fazer psicologia, mas você é meio doida mesmo, você precisa desse curso mesmo. Ou então, ou é isso, ou você é meio doido, ou você vai cuidar de doido. Então, as pessoas tinham, há 15 anos atrás, uma mentalidade de que velado, né? Exatamente, de que psicólogo era só para doido. E como ninguém quer ser visto como doido, como um desequilibrado, porque o que é a loucura? É você romper com a realidade. Agora, por exemplo, Vitor, você com a Med+, você precisou romper com a realidade para que a Med+ fosse real. Tive que passar pelo portão estelar. Você viu uma coisa que ninguém mais via. Exatamente. Que ninguém mais enxergava, que ninguém mais acreditava. Então você podia ser considerado um louco. Exatamente. E era loucura ou era propósito? Hoje a gente questiona muito isso. E que bom que esses gurus, essas pessoas que estão trabalhando muito o desenvolvimento humano, estão falando muito disso, então elas estão nos ajudando. Só que nós, psicólogos, não estamos nos ajudando. A gente não se ajuda. A gente cala a nossa voz. E eu percebi que nos últimos... Desculpa te cortar, mas eu percebi que nos últimos, acho que talvez anos, você vem se posicionando como uma voz ativa para esses profissionais, né? Para os psicólogos. Porque me irrita profundamente ver eles ganhando pouco, ver eles irrita, mudando de... Não irritem Kelly Rodrigues. Não irrita. Me irrita profundamente ver eles ganhando R$16 por hora de atendimento, trabalhar 12 horas para ganhar R$1.000. 12 horas, assim, semanal, né? 12 horas semanal, para no final do mês ganhar R$1.000, que é o que o convênio consegue pagar. Não se posicionar, não saber se vender, não falar da psicologia de um jeito leve, de um jeito agradável, de um jeito que conecte com as pessoas. Não mostrar a potência que é passar por um processo de psicoterapia. Aqui na empresa, nós fizemos, quando você me convidou para esse desafio, né? Como você chamou, eu te disse assim, Vitor, eu não vou fazer atendimento coletivo. Eu vou fazer atendimento individual. Ninguém faz nas empresas de atendimento individual. Pois eu vou fazer. E esses atendimentos individuais, eles potencializavam tanto as pessoas, né? As pessoas saíam dali com uma mentalidade. Já teve situações de algumas pessoas estando sendo atendidas por mim aqui, sair com um produto novo.
E apresentar isso para a diretoria e isso virar realmente um contrato. Já teve gente que saiu daqui assim, porque tem muito essa coisa, né, do empreendedor, da pessoa rica, que tá me usurpando. Se é rico, tá tirando de alguém. Não tá. Se você tá rico, é porque você trabalhou, você teve uma ideia, você teve coragem, você teve ousadia para fazer algo diferente do que eu, que sou sua funcionária, não fiz. E aí eu não honro essa sua capacidade como funcionária. E aí uma pergunta que eu adorava fazer para os seus funcionários, gente, me perdoa, não vou citar nomes, mas eu fazia para todos os seus funcionários, era assim, o que você quer da empresa? Eu me lembro. Eu quero... E aí vem, né? Eu quero reconhecimento. Mas tu botou lá no contrato? Porque assim, ótimo, você é um péssimo negociador. Porque tu senta para oferecer tua expertise e a tua hora... Mas tu não fala. Aí a empresa te fala, não, eu vou te dar esse copo d'água aqui e você me dá as suas horas e a sua expertise. Você combinou, você concordou. Aí quando a empresa não te dá reconhecimento, você fica puto com a empresa? Não é com você mesmo que é um péssimo negociador? Porque você colocou lá na mesa, na hora de negociar, eu quero reconhecimento? Não, não coloquei. Então tá, mas você continua querendo reconhecimento. O que é reconhecimento pra você? Porque assim, o Vitor pode te dar um tapinha nas costas e isso é reconhecimento. Pode colocar sua foto ali na entrada, funcionário do mês, e isso é reconhecimento. Não, então fala o que tu quer. Tu quer dinheiro. As pessoas não têm coragem de dizer o que querem. Exatamente. Então, às vezes elas chegam na terapia. Foi muito corajoso, né, até da nossa parte, deixar você livre. Foi. Né, para tirar. Coragem, hein? Foi coragem. Porque o que nós realmente gostaríamos, e até hoje temos como premissa da nossa cultura, é que as pessoas se manifestem como realmente elas foram criadas para ser e fazer. Né? Dentro do seu propósito. Porque é o que a gente acredita. Quando você se encontra no seu propósito, tudo vai fluir. E tudo que eu preciso lhe conceder como retribuição pela sua entrega, não sou eu que vou fazer, mas... as suas próprias ações vão trazer resultados que vão te levar ao cumprimento do mérito que que é devido a você. Então, é um sistema muito natural que acaba acontecendo, mas o grande problema é que, ainda no Brasil, nós temos um sistema de crenças e de valores onde as pessoas simplesmente vendem o presenteísmo delas. Elas vendem a simples presença que elas possuem, com o tempo, elas vendem o tempo, vou estar ali. E isso tem outra coisa, Vitor, pior ainda, que me choca mais ainda, que é o patriarcado. Do tipo, alguém precisa cuidar de mim. Né? A empresa não está cuidando de mim, a empresa não está me reconhecendo, a empresa não está me dando o que eu esperava receber. E, gente, assim, do fundo do meu coração, eu acolho todos os lados, mas eu acho que a gente precisa, e psicoeducação é isso, é autorresponsabilidade, Vitor. É se responsabilizar pelas suas escolhas, pela sua péssima capacidade de negociar. Cara, a Kelly esfregou na minha cara que eu sou um péssimo negociador. Pois a partir de hoje eu me responsabilizo pelas negociações que eu faço. E isso é na hora de ser contratado, isso é na empresa, isso é com o chefe, isso é com o filho, isso é com o marido, isso é com o comerciante. Então, se você é um péssimo negociador, você vai ser um péssimo negociador na vida. E como que eu me responsabilizo para isso? É todo mundo que está me lesando, todo mundo que está me tirando algo, ou todo mundo que não está me dando algo que eu me acho merecedora? Opa, peraí. Você disse que era isso que você queria? Você disse que na nossa relação de troca era isso que haveria? Não, você não disse. Então não reclama. Porque você não combinou. Posso refazer meu contrato com você? Posso refazer o pacto com você? Não, não pode. É só esse pacto que eu tenho para te oferecer. Então eu tenho que ir embora. Para um lugar onde essa demanda que eu tenho seja atendida, porque aí eu me responsabilizo. Eu não posso responsabilizar você por algo que está me faltando, porque você não tem obrigação. Vitor, pai e mãe não têm obrigação. Você colocou no mundo, não é mais... A gente tinha vamos pensar assim, na era das cavernas, né? As pessoas precisavam, os seres humanos precisavam se aglomerar para poder sobreviver. As crias, elas eram do clã. Elas não eram da mãe e do pai. Todo mundo cuidava das crianças, né? Na antropologia se vê isso.
Nas tribos se vê isso, né? As crianças eram cuidadas por todas as mulheres. Então, todas as mulheres eram mães, todos os homens eram pais da família tribal. E aí, a gente cresce, né, e se desenvolve e cria essa individualidade e a gente se acha que os nossos pais é um eterno devedor, porque meu pai não fez isso, porque minha mãe não fez aquilo, porque minha mãe não me ajuda, porque minha mãe... Pai e mãe não te deve nada, quem dirá seu chefe? Isso tem criado uma geração de adolescentes tardios, né? 30 Homens e anos. mulheres com 30 anos em casa, né? Debaixo do teto da mãe, do pai, sem querer se colocar... Sem produzir. A produzir, a entregar resultados para a sociedade, reclamando de tudo e de todos, né? E se achando ainda vítima. É. Porque é minha mãe, porque é o sistema, porque eu não encontro o meu lugar no mundo. Mas você foi para o mundo procurar seu lugar? Porque teu pai e tua mãe não te devem nada. O que eles tinham de mais precioso e mais sagrado para te dar era a vida. E eles já te deram. Então, eu percebo que uma grande sacada da tua ação, da sua atuação e do seu propósito é o enfrentamento, né? É fazer com que o colaborador... Isso é a minha personalidade. É a sua personalidade. Não sei se é meu propósito, mas é a minha personalidade, com certeza. É aquilo que a gente vem descobrindo, né? A nossa personalidade, os fatores intrínsecos àquilo que a gente faz ou deixa de fazer, estão ligados diretamente ao nosso propósito, né? Ou seja, Deus nos deu um propósito, mas também nos deu ferramentas específicas para ele. Exatamente. Né? E a ferramenta principal que Deus te deu foi a contundência. Né? Você assertividade. Eu gosto dessa palavra. Assertividade. Então vamos usar assertividade. Bom, gente, esse é o livro Psicoeducação. Eu achei fantástico. Principalmente a ideia de produzir o livro em 7 capítulos. Né? Quem me acompanha sabe que eu adoro o número 7. Né? E 7 autoras. E 7 autoras? Quem são? Bom, eu escrevo 2 capítulos, né? Eu escrevo capítulos sobre mentalidade e sobre corpo, porque eu acho que as duas, a interação entre as duas, elas são muito íntimas e muito correlacionadas. Então, eu assumi esses 2 capítulos. E aí nós temos a Maína falando de espiritualidade. Uau! E espiritualidade dentro da psicologia é um tabu, de certa maneira, né? Tem a coisa do não levar a religiosidade para dentro do consultório ou não ferir a religiosidade do nosso paciente. E, assim, parece que quando você fala de Deus ou fala de espiritualidade, parece que está ferindo e, na verdade, não está. Isso, muitas vezes, dentro dos processos que eu conduzo, é terapêutico. E eu consigo usar isso de forma terapêutica. Depois nós temos 2 fofas, a Tati e a Dani, falando de família. Então, elas dividem esse capítulo e elas são primas e psicólogas. E 2 seres humanos, assim, incríveis. A Dani, inclusive, a Dani e a Maína foram minhas mentoradas, né, como profissionais da psicologia. Depois nós temos a Mércia falando de relacionamento, né, de sexualidade, de relacionamento íntimo mesmo. Depois nós temos a Raquel, falando sobre carreira. Relação com dinheiro. Não, aí a Raquel ainda está falando da carreira. Ah, sim. E depois a Débora fala da nossa relação emocional com o dinheiro. Ou seja, a roda da vida inteira, né? Exatamente. Por falar nisso... Os pilares, né, da vida. Eu me lembrei agora do dia que a gente se conheceu. Foi no curso de coach, gente. A formação de coach. Na época que as pessoas nem sabiam o que era coach. Faz tempo, hein? Faz tempo. 2014. 2014? Não, acho que foi... 2014. Foi 2014. Eu fiz a minha formação em 2014. E ali, então, você se encontrou, né? Vitor, na verdade, eu tava muito louca nessa época, né? Assim, no sentido de eu quero tudo. Eu quero abraçar o mundo. Porque eu me formei com 31 anos. Então, o sonho dourado da minha vida sempre foi a psicologia. Eu queria muito, 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 muito ser psicóloga. Só que quando você se forma, ninguém te prepara para a carreira. E eu peguei aquele canudo e eu não sabia o que fazer com ele. Eu não sabia para onde ir, eu não sabia... embora eu tenha feito todo um movimento 2 anos antes de me formar, então eu me posicionei muito bem. Quando eu me formei, eu já tinha 10 pacientes, eu já tinha um consultório, praticamente 4 meses depois de me formar, já tinha meu consultório, que até hoje eu tenho, que é a Sutil.
Mas aquela coisa assim de nicho, de público, eu estava muito perdida, porque dentro da psicologia não se fala sobre isso, se fala mais na administração e hoje muito no marketing, né? E eu tava assim, enlouquecida, eu quero fazer tudo na vida. Então eu tinha acabado de sair do Empretec. E eu fiz Empretec porque é um cara muito sensacional, que é o João Soler. Ele era instrutor do Empretec e eu estava ajudando ele com uma mentoria. Empretec é um curso do Sebrae. Isso. E eu estava ajudando ele com uma mentoria na Brasal Refrigerantes. Nós estávamos fazendo um treinamento de 101 líderes da Brasal Refrigerantes aqui em Brasília. E eu era a assistente dele ali, recém-formada, né? Tinha pedido a exoneração do serviço público. E estava meio perdida, assim, e precisava de uma grana mesmo. E aí o João falou assim, Kelly, nós vamos passar dessa etapa de treinamento para a etapa de coaching. Só que eu não posso te colocar para fazer o desenvolvimento se você não for formada. Falei, não tem problema não. Na época, R$6.000 era muito dinheiro para mim, Vitor. Muito dinheiro. Eu vendi o almoço para comprar a janta porque eu tinha acabado de pedir minha exoneração. Peguei 6 cheques. E sabe Deus como eu paguei esses cheques. Gente, olha a fé. Olha o processo de Coloquei fé. o pé e Deus colocou o chão embaixo. E fui lá fazer o curso porque eu queria muito fazer esses atendimentos porque pagava melhor. Então, assim, foi propósito? Não era de... Nessa época eu precisava de grana mesmo. Só que eu descobri uma coisa que a psicologia não tem, que são ferramentas muito específicas, muito pontuais para trabalhar situações pontuais. Isso me empoderou tanto como terapeuta. Porque eu usava alguns fechamentos típicos, né, dos processos de coaching, eu usava algumas falas, algumas ferramentas, a própria roda da vida, e aí eu pegava alguns casos, né, de acompanhamento de coaching, mas eu usava muito do coaching. Eu falei, cara, eu sou mais psicóloga do que coaching mesmo, só que eu vou incorporar o coaching na psicologia. Eu não vou ser uma psicóloga que é coach, eu vou ser uma terapeuta que tem ali a base. Aí eu, obviamente, nunca estou satisfeita. Falei, mas eu acho que coaching é pouco, porque o coaching nasce da PNL. Vou lá fazer a formação em PNL. Fiz 2 formações em PNL. Que, por sinal, é fantástico. Fantástico, né? Eu amo. Eu acho que eu me encontrei mais na PNL do que no coaching. Só que eu ainda não estava satisfeita. PNL é programação neurolinguística. Né? Mas eu ainda não estava satisfeita. Eu falei, beleza, mas agora eu vou fundamentar na psicologia de novo. Fui lá e fiz neuropsicologia. Agora, esses processos mentais, né, que é estudado por essas abordagens, eu vou colocar de novo dentro da psicologia e fiz neuropsicologia. Você percebe que o universo, ele te conduziu para te trazer autoridade, para te trazer profundidade no ser e saber? Você percebe isso? Vitor, uma vez eu falei isso pra você e você me olhou assim, de um jeito estranho, né? Eu falei assim, tem uma mão aí que me conduz. Se você quiser chamar ela de Deus, de universo. Eu acredito muito nessa condução, sabe? Eu acredito que a diferença é que essas coisas que estão aqui, que vêm desse alinhamento com Deus, com o universo, com essa mão divina, né, que guia tudo, eu estava disposta a me curvar. Sabe? Porque seria muito fácil ficar lá no ministério. Eu não era concursada, mas assim, eu fiquei 13 anos. Eu ficava mais uns 13, 10, 15 anos, eu aposentava, Vitor. Eu ia ter 25 anos de serviço público e eu ia me aposentar com salário de 2.500. Provavelmente se tornaria uma pessoa medíocre. Doente, né? Não, eu saí, no dia que eu pedi a exoneração foi porque eu comecei a ter um princípio de paralisia facial. E eu falei, eu tô adoecendo. E meu trabalho não era exaustivo. Eu não era a funcionária mais dedicada do planeta, não. Eu era bem mediana, bem medíocrezinha, fazia o básico para sobreviver. Eu sempre fui muito esperta e articulada. Então, quando precisava de coisas que precisava articular o nosso órgão, que era o Ministério da Defesa, com outros órgãos mais potentes para resolver questões sérias, eu era a pessoa convidada para fazer isso. Então... Porque seu espírito já estava ali te movimentando para fazer coisas maiores. E liderança. Peraí que eu faço, peraí que eu resolvo. Vem cá, vamos fazer assim. Chefe, ó, já fiz isso. A sua fala me trouxe aqui uma frase. O propósito exige coragem. Coragem e dedicação, Vitor. Porque as pessoas tendem a pensar que é fácil. Hoje, eu vi a minha história, parece que foi assim. Ninguém sabe que eu tive que ficar dias sem comer para pagar passagem do ônibus para fazer uma faculdade.
Porque essa parte, ela faz parte do processo, mas eu não vou ficar montando nesse cavalo para poder ficar mais alta. Sim, passei fome, dane-se, vamos para frente. O que eu tô fazendo agora? Porque eu não vou ficar me vitimizando. Eu não uso a minha história para me vitimizar. Eu uso a minha história para contar de onde eu venho. E me curvar para esse propósito, dizer, cara, quando eu pedi exoneração para o meu chefe, eu disse assim para ele, eu preciso ser feliz. E aqui eu não sou. Ele, mas felicidade não bota dinheiro no bolso. Eu digo, mas eu vou conseguir as duas, pode ficar tranquilo. Mas se der merda, desculpa, gente, palavrão. Se der merda, tu me contrata de novo? Aí ele olhou assim pra mim, mas eu não vou ter outro DAS pra te dar. Eu falei, tem nada não, eu venho como terceirizada. Eu sabia no meu coração que eu não ia voltar. Mas eu também não queria fechar a porta, que eu não sou trouxa, né? Eu, chefe, se der tudo errado, tu deixa eu voltar. Ele gostava muito de mim. Os dois chefes, né? O coronel e o major. E aí eles falavam assim, mas Kelly, a gente não tem nada não, eu venho até como terceirizado, eu venho pra limpar o chão, não posso passar fome. Mas eu sabia que eu não ia voltar, eu só não queria ser deselegante, desagradável, falar, foda-se vocês todos, não tô nem aí pra isso aqui. Eu honro muito o lugar de onde eu venho, todos os lugares de onde eu venho. E por que você não ficou lá? Fiquei um tempo. Ficou um tempo, fiquei, né? Eu formei em 2010 e eu fiquei até janeiro de 2013. Mas chegou uma hora que era necessário queimar as pontes, paralisia facial, Vitor. Tipo assim, meu corpo tava sinalizando, chega, para. Não dá mais para sustentar isso. Porque eu não tava... Primeiro que eu não tava feliz. Segundo que eu não fazia o que eu vim aqui para fazer. E, cara, enquanto você não faz o que você veio para fazer, não... E eu ganhava menos dinheiro, eu me lascava mais e eu tava mais feliz. Sabe que eu acho que o pior pro ser humano é quando ele sabe o que tem que fazer e não faz. Aí você vê um bando de zumbi por aí, né? Eu tenho um amigo muito querido, assim, que a gente brinca, né? As pessoas estão por aí zumbizando. Elas não estão nem vivas nem mortas. Então elas estão aí, perdidas, não sabem o que é, não sabem para onde vem, não sabem para onde vai, e meio aleatório. E aí por isso seu consultório está sempre cheio, né? Amém, Senhor. Pode vir mais. Muito bem, então são 7 capítulos. Eu queria falar um pouquinho sobre cada um. Vamos falar? Vamos. Suas emoções. Vitor, esse capítulo, ele é assim, ele é um capítulo para mim, porque que ele começa, né? Ele é um introdutório ali do livro. Porque tudo começa nesse lugar, e é o lugar que a gente mais tem medo de visitar. E tem um gráficozinho, eu não vou lembrar agora qual página que é, mas se você folhear aí, vai ter um gráficozinho, né, mostrando um esquema, bem nesse capítulo mesmo, mostrando sobre os pensamentos, que levam para as emoções, que levam para os sentimentos, que levam para as ações e resultados. Então, nesse esquemazinho, que eu roubei uma parte dele do livro Segredos da Mente Milionária e complementei. Só que, para mim, o que faz mais diferença é que a gente começa ali nos pensamentos só que a gente só olha para os resultados. Ou para os resultados ou para as ações. Então, assim, eu fui lá, trabalhei e não fui reconhecido. Qual é a mentalidade do não reconhecimento, de uma pessoa que não é reconhecida, que não é reconhecido no que faz? Qual é a mentalidade de alguém que cobra do outro reconhecimento, que não constrói esse reconhecimento? Então, a gente tem a tendência de olhar para os resultados, enquanto que a gente devia olhar para o que move. E o que move, antes até das emoções, são os nossos pensamentos. Eu começo o capítulo falando isso. Seus pensamentos movem a sua vida. E você nem está se dando conta disso. E você não aprendeu isso no jardim de infância. O que você pensa, qual é esse fluxo, quais os valores, como que você conduz essa máquina, né, emocional que vai direcionar a tua vida. E é exatamente esse processo, né, que... de acordo com Max Planck e tantas teorias da física quântica, depois do movimento da emoção para o sentimento, a gente começa a vibrar uma frequência ligada àquele pensamento. Se o pensamento era negativo, as sensações e emoções vão ser negativas. Exatamente. E a gente vai começar a se tornar uma pessoa vibrando nessa categoria, né? Vamos fazer esse raciocínio novamente, por favor? Vamos. E o mais interessante é que nessa sequência aqui que você criou, né,
adaptou. Adaptei e tal. Nessa A gente tem que sequência dar crédito, né? Muito Para bem. quem é os créditos. Nessa sequência que você adaptou, se encaixa perfeitamente o raciocínio de Max Planck a respeito da física quântica, né? Ou seja, o nosso pensamento vai nos gerar uma emoção, que vai gerar um sentimento, e nesse processo inteiro, o nosso gerador de energia está gerando uma energia positiva ou negativa, né? O tempo todo, Vitor. E, assim, eu coloquei até aí, né, o positivo e o negativo só para efeitos ilustrativos. Porque um pensamento negativo, ele vai gerar um resultado positivo, ainda que a ação não seja. Sim. Às vezes, a gente está tão concentrado no que a gente fez. Eu fui lá, trabalhei. A ação é super positiva. O resultado é negativo. Então, eu preciso relacionar isso não com a ação, mas com o que antecede, que é o fluxo de pensamento que está disparando uma carga emocional que vibra no corpo. Porque o sentimento é a hora que dá a palpitação, as borboletas no estômago, a vontade de correr, a vontade de ir no banheiro. Isso são sensações, são sentimentos. E você sente no corpo. A emoção ela vem antes disso, porque é um disparo na amígdala. Então, a sua amígdala ela está ali te dando um impulso de sobrevivência. Então, a função dela nem seria para essas coisas mais que a gente vive, né, na modernidade de raciocínio. Seria basicamente para sobrevivência. Fuga, luta, paralisia. Eu vou aqui fingir que eu não existo, esse leão não vai me atacar. Eu vou correr desse leão, dou conta de correr do leão, eu vou fugir do leão. O que eu vou fazer aqui numa situação de perigo? Então, o que acontece? Na modernidade, a gente tem um leão na sala, mas não é de verdade, ele não oferece perigo. E aí a gente não tem mais esses disparos. Então, a gente tem essas emoções por outros fatores. Por exemplo, sentar aqui e gravar um podcast com você. Pode dar medo. Mas o medo é de algo que ameaça a minha vida ou é medo do julgamento? Ou seja, a gente pode trazer balizadores nos nossos pensamentos para criar contenções. É isso. Na verdade, a gente tem que tirar o olho da ação e começar a entender o que está por trás dessa ação, né? de todo o processo. Inverter toda essa... Exatamente. Tirar o olho do resultado, porque se o pensamento e a emoção for positiva, tanto que eu coloco o mais e o menos em cima da emoção. Porque o pensamento ele é fluido, e vai ficar ali, navegando ali na sua cabeça. Mas a emoção que ele dispara, ela pode ser negativa ou positiva, porque não tem. A interpretação que você dá para ela é que muda tudo. Mas o resultado é equivalente, ele é correlacionado. E essa característica positiva ou negativa da emoção, a gente pode dizer que ela está intimamente ligada ao paradigma? A forma de interpretação que o indivíduo tem da vida? Sim. Na verdade, essa forma de interpretação da vida ela foi construída. Ele não nasceu sabendo. Então, o lugar onde ele está inserido, a sociedade, a família, os estímulos que ele tem vão determinar muita coisa. Tem uma alma ali. Eu acredito que essa alma já vem com algumas questões. Mas vamos abstrair disso e pensar o seguinte. Bom, esse indivíduo ele foi moldado. Como são esses moldes? Porque enquanto ele não para olhar para os pensamentos dele, que é o conjunto de crenças, o conjunto de valores que ele traz para a vida, ele não vai estar satisfeito com o resultado. Então, o paradigma seria... Então, o resultado vai ser sempre negativo, independente dos pensamentos. Se assim, Se o pensamento é negativo, se o fluxo energético que conduz para a emoção for negativo, tanto que o positivo e negativo, ele não está em cima do pensamento, mas da emoção. Esse pensamento, por exemplo... vamos voltar lá ao exemplo que eu dei antes. O teu funcionário chega para mim e fala assim, mas eu preciso de reconhecimento. Essa energia que ele colocou nessa conclusão que ele tirou, eu não sou reconhecido, é positivo ou negativo? Negativo. Mas poderia ser positivo. Poderia. Então, depende da interpretação que cada indivíduo vai dar. Eu acho super Realmente positivo não ser reconhecida, por exemplo. No sentido de, eu não preciso do tapinha nas costas, porque eu vou fazer o que eu quero. Porque se eu precisar do teu tapinha nas costas, eu paro de fazer o que eu quero e faço o que você vai me dar recompensa. Então, eu acho fabuloso. Tanto que de todas as nossas conversas, de todos os nossos alinhamentos, eu sempre dizia para você, eu vou fazer lá dentro. Aqui a gente pode alinhar o que for, mas lá dentro,
com o seu funcionário, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Então, acho que daí que vem realmente o significado profundo desse conceito da inteligência emocional, né? Ou seja, Exatamente. cuidar de forma a gerir as suas emoções, né? Exatamente. E qual é a válvula para entender? São os pensamentos. A porta de entrada, Vitor, são os nossos pensamentos. E é a coisa mais difícil, tinha um exercício que eu passava aqui na Med Mais, que era o inventário de pensamentos. Véi, mas teve tanta gente me odiando, porque eu botava eles com uma folhinha A4 e você vai passar o dia inteiro anotando. O que você fez. O que desencadeou esse pensamento? O que Olha você aí, pensou? pessoal, você que e a está emoção. assistindo, é uma dica fantástica. Já que você talvez esteja se perguntando, mas como eu vou gerenciar os meus pensamentos? Como eu vou lidar com tudo isso? Olha que dica legal, né? Faz uma planilha, pega ali um papel e comece a anotar os pensamentos. No curso, promova-se, uma das ferramentas que eu entrego é essa. Inventário dos pensamentos. Então, eu entrego essa tabelinha. Inventário dos pensamentos. Exatamente. Então, é passar um dia inteiro se dando conta. É muito difícil. Vitor, eles voltavam 15 dias depois querendo me matar. Que inferno! Eu não fiz essa merda, não! Agora, você me fez lembrar de Eckhart Tolle, que ele diz, você não é sua mente. Exatamente. E quando você não é sua mente, você se torna o observador. E se tornar o observador é se colocar no lugar de gerenciador. Tipo, peraí, esse pensamento não condiz, não tem nada a ver com a minha persona, com os meus valores, com quem realmente eu sou. Ou às vezes tem, mas eu não quero mais que tenha. Exatamente. Né? E aí a gente passa a ser o protagonista, a gente passa a gerir essa vida efetivamente, porque até então a gente está sendo gerido por coisas que a gente sequer se dá conta. Por exemplo, como a gente está num ambiente aqui, né, numa fala mais corporativa, eu vou usar mais desses exemplos. Por exemplo, você chama um funcionário na sua sala. Toda vez que você chama um funcionário na sua sala, ele tem uma dor no estômago. O sentimento é a dor no estômago. A emoção pode ser medo ou raiva. Normalmente, para mim, sempre tem um fundo de medo. Até a raiva tem um fundo de medo. Porque a raiva nos prepara para um ataque vigoroso. A raiva, para mim, é uma das emoções mais fantásticas de toda, porque ela nos leva para a ação. Mas vamos voltar lá. Esse cara tem medo. Só que ele fala que está com raiva do chefe. Porra, que raiva, esse cara me chamou de novo. Tudo que eu faço, esse cara acha que tá errado. E vai alimentando aquela coisa que ele chama de raiva. Mas, no final das contas, quando eu trazia eles para investigar, para eles se tornarem observadores desse movimento, eles chegavam à seguinte conclusão. Eu tenho medo de ser mandado embora, porque eu sou arrimo de família. Então, a dor no estômago, a angústia de ir lá falar com o meu chefe, é porque eu tenho muito medo de perder esse emprego. Quando eles brigavam uns com os outros, os colegas, vinha muito assim, o medo de não ser reconhecido, o medo de não ser bom o suficiente, não permanecer na empresa. Então, o medo, ele permeia o ambiente corporativo de uma maneira muito forte. E as pessoas não se dão conta disso. Elas nomeiam como raiva, como tristeza, como depressão, e elas não nomeiam o medo que elas têm da fragilidade que é aquela relação. Então, o que é se tornar observador? Dá um passo atrás, doeu o estômago, qual foi o primeiro pensamento que veio? Na primeira vez eu não vou conseguir identificar. Então, pensa de novo, toda vez que seu chefe te chamar, perceba seu corpo, porque o corpo ele é um caminho. Por isso que eu falei que os dois andam muito juntos. O corpo é um caminho. Na verdade, eu estou até escrevendo a respeito da tríade do sucesso, né? Uhum. E eu acredito plenamente, e sei que você pensa da mesma forma, que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo. Né? E a plenitude é cuidar dos três de forma equilibrada. Né? Eu nomearia um pouquinho diferente. Nós somos um espírito que temos uma mente que estamos num corpo. Porque o corpo manifesta essa mente que manifesta a alma.
Porque esse pensar, ele manifesta o quê? O que está na sua alma. Os seus medos, as suas verdades, as suas fragilidades, as suas inseguranças, as suas potências. Agora, filosofando, de quem é a mente? Ou de quem é quem? A alma é da mente ou a mente é da alma? A mente é da alma. A mente é da alma. Porque eu Kelly Rodrigues, acredito que a alma é a centelha. Ela é o primordial. Né? Então, a mente, ela manifesta a alma, que manifesta-se no corpo. Então, às vezes, você está pensando, você está sentindo, mas não está manifestando, nem no corpo, mas a alma está ali. E geralmente as pessoas que são fadadas ao fracasso, né, ou que estão vivendo uma vida medíocre, elas não têm contato com a alma. Elas ignoram esse processo, né? Se elas tivessem contato com a mente, eu já estava feliz. O problema é que nem a própria mente delas, elas têm a disciplina, porque é muito de disciplina, Vitor, de se conectar com a mente. E essa mente vai dar o caminho da alma. E daí a gente esse corpo vai mostrar... Daí a gente entra no outro tópico, que é corpo são e mente sã. Né? Isso. Porque esse corpo, ele dá o caminho, ele dá os sinais. O corpo vai manifestar o que a sua mente mais estiver cheia. Por exemplo, três você estava contando... muito bem conectados, muito né? Conectados. Você estava falando, né, do que você teve que fazer para atingir uma saúde plena. Primeira coisa que você mudou foi sua mentalidade. Eu preciso ir. Eu preciso buscar ajuda. Procurou as pessoas que iam te ajudar e te conduzir para esse caminho. Então, como que veio a saúde do seu corpo? Pela tua mente. A decisão que você tomou de entender que daquela forma não estava adequado. E esse conjunto de valores pessoais e regras, rotinas, rituais, eles podem ser modificados, né? Completamente. Tanto que eu dou aí os passo a passos, né? Sono, alimentação, sono, atividade física e terapia. Eles são fundamentais, assim, para um corpo são. E aí, o que leva para uma mente sã? E aí, eu dou como uma dica bônus. Eu odeio essa palavra dica, mas nesse caso aqui, eu estou usando ela... Sugestão. Como sugestão, né? Para além de tudo isso, né? De cuidar desse corpo, da forma como você se alimenta, do seu sono. Porque, Vitor, quando a pessoa para de dormir, a gente já entende que ali tem um problema. Porque dormir é necessidade fisiológica. A pessoa não consegue dormir, não consegue descansar a mente, já tem alguma coisa ali acontecendo. Então, quando eu percebo isso e quando eu, né, conduzo para esse entendimento também as pessoas que estão me acompanhando, eu digo o seguinte: para além disso, medite. Torne-se observador da sua mente, porque meditar não é parar de pensar. Eu acho que é o primeiro passo. Para mim, o primeiro passo na minha vida que foi responsável por trazer mudanças significativas no meu paradigma, né, na minha forma de ser e de viver, foi a meditação. E a meditação, ela te torna um observador. Ah, Kelly, como que eu vou observar a minha mente? Meditando. Porque a meditação, ela não vai parar o fluxo de pensamento, mas você vai se dar conta de que eles existem. Então, é a hora que você para mesmo a vida assim e fala, cara, naquela hora que o Vitor me chamou na sala dele, eu senti uma puta dor no estômago. Cara, eu estava pensando nas contas para pagar. Que medo de ser mandado embora e não ter condição de pagar. Olha o pensamento. Então, você começa a observar. Então, eu sempre induzo as pessoas a praticar a meditação. Kelly, não consigo. Faz meditação guiada. Tem no YouTube de graça, velho. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Apesar de que agora eu descobri que o melhor streaming a ser pago na vida é o YouTube. É verdade. Eu tô apaixonada. Como é que eu não paguei isso antes, gente? Vamos falar mais sobre isso, porque de repente o algoritmo coloca a gente né? mais... Mas porque o YouTube, é o YouTube investimento que eu mim, fiz na minha vida. É fantástico. Eu durmo e acordo e vivo com o YouTube. Assistindo e... Fantástico. Agora, eu tenho dislexia, né? Eu conto no livro um pouquinho da minha treta com a dislexia. Tem? Que bom. E aí, a minha treta com a dislexia, eu tenho muita dificuldade com a leitura. Eu leio muito devagar. Uhum. Só que no meu estilo de vida, no meu modus operandi, não cabe, né? É tudo muito acelerado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu falo muito rápido.
Mas eu precisava aprender a ler rápido. E você, no seu processo de mentoria comigo, me disse para ler esse livro aqui em 15 dias. Eu peguei este maldito. Eu lembro. Como é que eu falei isso em 15 dias? Eu demoro 6 meses. Malandramente. Gente, isso é dica, velho. Audiobook. Eu botei no YouTube o audiobook, botei no acelerado e fui acompanhando, mas fazendo minhas marcações. Eu não entendi o negócio, pausava, lia de novo. Vamos embora. 15 dias eu tinha lido o livro inteiro pela primeira vez na minha vida. Não só leu, mas fez diversas anotações. Estudei. Me questionou diversas coisas. Me fez ler o livro de novo. E hoje eu adoto essa prática. Por quê? Autoconhecimento. Eu sei da minha dificuldade, eu sei onde eu empaco, crio estratégias, porque eu vou lá de novo para o resultado. O resultado não tá bom. Eu demorar 6 meses para ler um livro, eu vou ler 2 livros no ano. Não tá boa essa métrica. Então, o que eu posso fazer para criar um recurso, porque aí é a coisa do não achar que alguém tem que me dar. Vou lá no médico, ele vai me dar um remedinho, vou lá não sei onde, vai me dar não sei o que. Não, peraí, qual o recurso que vai funcionar para mim? Funciona para mim colocar o áudio, ouvir ele acelerado e acompanhar com o livro. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Então, eu entendo o resultado que não está funcional, entendo que o meu corpo tem uma dificuldade, porque é cognitivo, associo isso a uma solução, porque eu tenho consciência de que é algo que me travava, me impedia de acelerar o meu conhecimento. Cria uma estratégia, executa a estratégia. A mesma ação, ler, se torna algo positivo, que antes era negativo. E isso começa a te trazer uma energia vital que é capaz de se conectar com o seu propósito. E é impressionante o quanto a nossa vida começa a trazer resultados impressionantes, fantásticos, né? E a espiritualidade? O que o espírito tem a ver com tudo isso? Dá para pensar nas duas coisas, trabalhar as duas coisas? Como é que você Eu acho que não dá para excluir isso. Não dá para excluir desse ser total a questão espiritual, né? Dele mesmo, não a externa, mas a dele mesmo, com o que ele se conecta. A gente fez um podcast com cada uma das autoras e a Maína, ela é um ser, assim, incrível. Sou completamente apaixonada por ela, porque ela é um ser humano muito iluminado. E eu não convidei ela para escrever esse capítulo à toa. E ela, de pronto, topou e foi muito incrível. E a Maína, com toda a questão espiritual que ela traz de várias vertentes, assim, que ela foi conhecendo e tal, ela, no finalzinho do podcast, ela canta. E nessa hora que a Maína está cantando no podcast, eu me emociono muito. Porque é essa essência divina, sabe? É essa coisa que toca a alma. E cantar naquele momento era espiritual. E estar diante do outro, para mim, é espiritual. É uma entrega. O que essas pessoas entregam para mim no consultório, Vitor, não tem como descrever isso. É uma entrega genuína. A missão é espiritual, né? O propósito é espiritual. Como é que eu vou excluir isso no atendimento? Como é que eu vou excluir isso da psicologia? Eu não estou aqui para doutrinar, que é diferente. Não é religião. Mas eu considero, sim, e eu gostaria, sim, que a psicologia considerasse, porque até o Gardner, né, dentro da estrutura lá das múltiplas inteligências, ele contempla a espiritual. Então, se a gente tem uma inteligência espiritual, por que a psicologia está ignorando isso? E eu fui proposital, botei aí para provocar mesmo. Mas é aquilo que eu falei, eu não acredito que possa existir a possibilidade de sucesso se a gente não entender que somos um espírito, né? Acho que a parte principal de tudo é ter esse entendimento. E aí tem um tópico também que fala sobre a família, né? O primeiro abraço que o mundo nos dá. Que bonito isso aí. Não é? As meninas trazem esse capítulo assim de um jeito... Elas fazem muitas comparações com árvores. Né? Elas falam de um carvalho, uma coisa muito bonita assim, dessas raízes, dessa família, como as raízes que dão sustentação. É o lugar de onde a gente vem. E essa família, num sentido de potência.
Ah, Kelly, mas e as famílias disfuncionais? Elas existem, elas existirão, elas vão existir no futuro. Porém, quando a gente entende a função dessa família, né, a gente consegue entender que pai e mãe nos deu a vida e a gente precisa honrá-los por isso, e não pelos que eles não fizeram, ou fizeram a mais ou a menos, enfim, mas por nos dar a vida e honrar esse lugar de pai e mãe, que é o lugar de onde viemos, honrar as nossas raízes, honrar o lugar de onde a gente foi forjado, com coisas boas, com coisas ruins, porque se eu for contar a história da minha família aqui, todo mundo chora, né? Todo mundo tem Mas uma história familiar difícil. Esse lugar de potência também, né? Porque psicologicamente, emocionalmente, nós aprendemos muito ali. Só que eu tenho uma teoria, gente, eu sou a rainha das teorias. Coloca pra Eu fora. adoro uma teoria. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, que quando a gente nasce, a gente recebe um saquinho. Um saquinho. E vai pela vida com esse saquinho. Aí o papai e a mamãe colocam um bocado de coisa lá dentro, o vovô e a vovó, os tios, os primos. E a gente vai pela vida arrastando esse saquinho. Aí chega por volta ali, teu filho deve estar chegando nessa idade, 12 para 13 anos. Senhor! O que acontece com esses seres humanos com 12 anos de idade? Eles descobrem que tem o saquinho. Aí eles descobrem aquela sacola pesada que eles estão arrastando há 12 anos, que eles não colocaram nada ali dentro. Aí eles chegam assim, Vitor, na sala, pega esse saquinho assim e despeja tudo. Aí a mãe arranca os cabelos, o pai desespera, porque esse menino, tudo que eu ensinei, olha aí, aqueles negócios, tudo espalhado no chão, e ele olha para aquela bagunça, a família fica louca com aquela bagunça, e ele começa a olhar para tudo aquilo. E aí ele toma posse do saquinho dele vazio. E ele começa a escolher o que ele vai colocar dentro desse saquinho. Que ilustração fantástica, hein? Então ele abre aquele saquinho, ele pega os valores fundamentais e coloca. Só que o que acontece? Esses valores vão lá para o fundo e ele vai para a vida. E aí ele namora, ele apronta, ele vai para graus mais altos assim na escola, se relaciona com outras amizades que a gente nem sabe que eles têm, faz coisas que a gente nem sabe que eles estão fazendo, porque são as coisas as experiências que eles estão colocando e não as que nós dissemos para ele que eram válidas. E eles vão para a vida. Agora nós seres humanos, escolhendo o que nós queremos dentro desse saquinho vazio que a gente recebeu quando nasceu. E aí chega um momento da vida, e eu acho que você vai concordar comigo, que quando os filhos nascem, adivinha o que acontece com esse saquinho? A gente vai lá no fundo, pega esses valores primordiais, esses valores básicos, e aplica eles de novo. Provavelmente isso aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com os nossos pais. Os recursos que eles tinham para lidar com uma criança era aquilo que eles ensinaram para a gente quando a gente era pequeno. A gente vai reproduzir esse padrão. Consciente ou inconscientemente, a gente vai reproduzir esse padrão. Que interessante. E aí, quando a gente tem filho, que a gente vai entender aquilo tudo que foi colocado naquele saquinho. E a gente vai usar os valores fundamentais e muitas outras coisas que a gente aprendeu, ou que a gente não quer mais usar. E tá tudo certo. Só que, para mim, a dinâmica familiar é essa. Então, esse ciclo, ele vai melhorando. Porque eu posso ir para a vida e ter experiências muito legais e trazer isso para os meus filhos, e os meus filhos terem experiências melhores do que as minhas, porque provavelmente a minha filha teve uma experiência muito melhor que a minha. Os filhos dela terão uma experiência muito melhor que a dela, e esse é o fluxo da vida. Eu acho que a família tem essa função. E não só, porque a gente tende a muito olhar a gente pertencendo a uma família, mas a gente construindo uma família. Né? Sou eu e minha filha, nós somos uma família. Você, sua nova esposa, seus filhos, os filhos que você possa vir a ter, é uma família. Né? E olhar para esse lugar, o que fundamenta essa família? Esse fundamento é a base que nos faz multiplicá-lo, né? E relacionar-se nesse capítulo. Então, eu fiquei na dúvida se eu colocava ele antes ou depois da família, né? Ele tem que vir antes. Porém, é o ser adulto que se relaciona. Então, a gente colocou essa vertente, né? Mental, esse corpo que eu recebo quando eu nasço, essa vertente espiritual.
o lugar de onde eu venho com essa família, e esse ser cresce e vai para a vida para se relacionar. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando do relacionamento íntimo. Porque, em geral, Vitor, parece piada, mas, em geral, a maneira como a gente se relaciona com a pessoa ali, né, íntima, é muito parecido com a maneira como a gente se relaciona na vida, guardadas as devidas proporções. Mas quando a gente enxerga como a gente trata o nosso companheiro, como a gente se relaciona, o que a gente está disposto a receber, o que a gente está disposto a dar, qual o nível, a qualidade de troca que esse casal tem, a gente entende muitas coisas, né, na nossa relação com o nosso chefe, o que a gente está disposto a aceitar, as situações de subjugação, a de subserviência, ou a de autoritarismo, enfim, ou a de parceria, de cumplicidade. Como que essa relação se molda, se fundamenta, como que eu vivo esse relacionamento e, naturalmente, eu também percebo como eu me relaciono com os meus colegas, com o meu chefe, né, no meu ambiente de trabalho, em sociedade de maneira geral. Então, a gente trouxe esse capítulo para essa reflexão. Quem eu sou no relacionamento? O que é relacionar-se? O que é sexualidade? O que é sexualidade diferente de sexo? Esse sexo dentro do relacionamento, como que ele impulsiona as relações? Então, esse capítulo ele traz um pouco disso. E é um tema muito interessante, importante, pouco difundido, falado, né? E que tem alguns tópicos aqui muito interessantes com relação a perguntas, né? Por exemplo, o que é sexo? Mas que tem respostas bem mais profundas, né? E o capítulo 6, carreira, o processo contínuo de desenvolvimento. Aí a autonomia do ser, né? A autorresponsabilidade de ser. Porque o que a gente denomina como um ser humano adulto? Ele é independente emocionalmente e economicamente. Então, enquanto esse ser não tem uma independência emocional e econômica, a gente não considera ele como adulto, porque ele depende de alguém, ou emocionalmente ou financeiramente. Então, a carreira é esse lugar emocional que esse ser vai para a vida para se tornar autossuficiente economicamente e se empoderar das suas decisões. O capítulo ele traz a questão de carreira muito do posicionamento, das decisões, das possibilidades que a gente tem, né, dentro de uma carreira, quais as estratégias, as competências que a gente precisa desenvolver e que muitas das vezes a gente não desenvolve por questões emocionais. Então, quando a gente também olha para esse quesito da vida, né, que é a carreira, a gente também entende muito do nosso funcionamento. Por exemplo, como eu disse antes, eu podia ficar lá no ministério para sempre, eu podia ficar na esplanada para sempre até me aposentar. Falei, peraí, essa aqui não é a minha vida. Eu não sou essa pessoa que me curva, eu me curvo para o meu destino, mas eu não me curvo para uma situação. E isso está intimamente ligado ao dinheiro, né? E aí no 7º você fecha muito bem falando sobre a relação emocional com o dinheiro. Né? Essa é... Assim, a nossa relação emocional com o dinheiro, ela está muito relacionada também com afeto. Então, quando eu tenho uma relação disfuncional com o dinheiro, gasto demais, guardo demais, não me priorizo, eu tenho dinheiro só para mostrar para os outros que eu tenho, para ser amado, para ser aceito. Então, a maneira como a gente usa o dinheiro para se posicionar na nossa vida e na vida dos outros. Em geral, a relação é disfuncional. E por isso, sim, que a grande referência para mim e para a Débora, que a gente escreveu esse capítulo meio que em parceria, a gente trocou muita ideia, porque eu sou apaixonada pelo Segredos da Mente Milionária. E ele é um divisor de águas para mim, assim, sobre crenças sobre dinheiro. Então, não é um livro sobre dinheiro, é um livro sobre crenças. E aí a gente tenta trazer nesse capítulo muitas informações sobre essas crenças fundamentais que a gente tem sobre ser rico, sobre não conseguir ser rico, porque ricos são ruins, ricos são do mal, se você tem é porque você tirou de alguém, né, para uns ter muito, outros têm que ter nada. É o que eu chamo de a síndrome de Robin Hood. Isso. Então, a gente traz dentro do livro essa vertente da relação emocional com o dinheiro exatamente para desmistificar isso.
sabe? Ao que o dinheiro te serve. Para que esse dinheiro te serve? Ele serve para potencializar a sua vida, para potencializar a vida das pessoas que você ama, ou ele serve para o ego? Então, a gente vai destrinchar o capítulo dessa forma. Do início ao fim, eu percebo a presença de interrogações. Sim. É um eterno autoquestionamento esse livro. Não só o livro, mas eu acredito que a chave para o autoconhecimento é se fazer perguntas, né? Tem um livro, se questionar. Eu adquiri um livro recentemente, porque eu pouco gosto, né? E o livrão, assim, a pergunta mais bonita. E ele começa a dizer isso, que a gente precisa aprender a fazer perguntas. Que a pergunta mais bonita é aquela pergunta que te leva para o próximo nível. Que te leva para o entendimento de algo que você não entendia antes. Ou para abrir mão de crenças muito profundas que você tem. Então, a base, né, do coaching, da PNL, da própria psicologia, é o questionar-se. E esse questionar-se, ele só vai ser possível quando o indivíduo decide se questionar sobre, de fato, quem ele é. E esse fator emocional com relação ao dinheiro, ele realmente define ricos, pobres e miseráveis. Né? Exatamente. Eu passei por um processo muito complexo para lidar com todo o avanço que eu tive na vida. E eu acredito que um dos fatores principais para alcançar alguns objetivos foram as interrogações financeiras. Por que eu preciso disso? Para que eu preciso? Eu vou comprar tal coisa, mas para quê? Por quê? É o que eu preciso, é o que eu necessito, e não eu quero ter para simplesmente... Eu gosto da pergunta, Vitor, ao que serve? Ao que serve isso? Ao que serve? Para que serve? E se aquela compra, aquela aquisição for algo que vai me trazer algum sentimento ruim, mas eu quero realmente bancar, viva. Mas entenda, tenha consciência real do que você está fazendo, por quê, como, né? E essa tomada de decisão alinhada, né? Tipo assim, eu estou tomando essa decisão e eu vou chegar nesse objetivo com a consciência de que esse objetivo tem essas e essas consequências e eu estou disposto a bancar. Porque a gente não está aqui também para enfiar o dedo na cara de ninguém e dizer o que está certo e o que está errado. Não é sobre certo ou errado. Você dá conta de bancar emocionalmente o resultado das decisões que você toma? Isso é autonomia. Você tá preparado para bancar? Minha filha vive. Eu acho que ela tinha 12 anos de idade e ela falava que ia morar sozinha. Aí ela tinha certeza que com 24 anos ela ia morar sozinha. Agora ela tá com 24. E aí? Você tá me mandando embora? Eu falei, não, eu só tô perguntando se você tem coragem de bancá-la. Ainda não. Ela tem um apartamento, ela tem 2 empregos, mas ela sabe que ela ainda não dá conta de bancar a decisão de morar só. Aí ela não vai. Porque muitas vezes a gente tem estratégias racionais, mas as nossas emoções não suportam, né? Não dão suporte. E às vezes eu saboto o físico, o financeiro, o relacionamento, porque eu não quero bancar uma decisão. Só vou casar quando eu tiver um emprego X. Nunca chega no emprego X. Não quero casar. Não tenho coragem de dizer isso para minha noiva. É desse jeito. Eu quero muito ser rico, milionário, mas eu não quero ir lá, colocar meu nome no CNPJ, bancar. Não, então eu vou quebrar. Porque eu não quero, dou conta de ser milionário. Tipo, essa polêmica agora com o Luva de Pedreiro. Ele, né, coloca isso claramente. Eu não dei conta de bancar esse sucesso repentino, porque sucesso, para mim, é construído. Ele precisa ser construído, ele precisa ser consistente, ele precisa ser com consciência. E quando isso não vem associado... Ele não perpetua. Ele não se sustenta, porque não tem raiz. Não tem uma mentalidade forte para poder sustentar. E aí você vê outros ricos, milionários, que a mentalidade ele pode perder tudo hoje. Dá um ano que ele já está com a metade do patrimônio conquistado de novo. É a mentalidade. É a mentalidade. A mentalidade é tudo. Agora, para trabalhar a sua própria mentalidade, é necessário olhar para dentro, né? Sim. E é sobre Só isso, tem esse então... caminho, né? É sobre isso, então,
que se trata a psicoeducação, né? Exatamente. Olhar para dentro, né? Educar suas emoções. Educar suas emoções. Muito bem. Recebi aqui hoje, com muito prazer e honra, a Kelly Rodrigues. Tem uma curiosidade que eu quero falar sobre como a Kelly veio parar aqui. Não sei se você lembra. Eu estava assistindo uma série do Netflix chamada Suits. Billions. Você lembra? Essa é boa. Era Billions. Billions. E na série, o Axel, você que está me assistindo, se não assistiu, assista. Principalmente se for Axel empreendedor. Rose. Axel Rose não é O Axel, eu não lembro o sobrenome dele. Enfim. Ele tinha ali na série, no enredo, uma empresa, uma instituição que trabalhava sob pressão, né, com metas acirradas. E para conseguir levar o time com um alto nível de performance, ele contratou uma psicóloga, né? Qual era o nome dela na série? Wendy. Ele contratou o Wendy. Meu objetivo de vida. E aí, quando eu conversei com Kelly, que a gente conversou a primeira vez, que ela me pediu uma mentoria, eu falei assim, vamos fazer uma permuta. Exatamente. Eu te presto a mentoria para você se tornar empreendedora. Deu certo? Graças a Deus. E você me ajuda interpretando e fazendo o papel da Wendy dentro da Mad Mais. Que loucura, né? E aí ela ficou meio... Como assim? Quem é o Wendy? Eu falei, assiste o seriado. Assiste o seriado, vê se você topa. Se você topar... E foi um sucesso, né? Não, já assisti aquela série 3 vezes. Repetida, assim. Repito e começo de novo. Galera, assiste... Grey Anatomy, eu assisto Billions repetidamente. Então, fica aí a dica, né, a sugestão para você que é empreendedor e que está na fase de montar o seu time de sucesso, atrair e formar o seu time de sucesso. A melhor coisa é fazer com que as pessoas aprendam a olhar para dentro de si mesmas. E assim, Vitor, eu acho que a sua ousadia, né, naquele momento era uma ousadia porque a gente não tinha muito psicólogo organizacional, mas não tinha uma psicóloga clínica dentro das empresas. Hoje eu estou vendo um pouquinho mais, ainda timidamente, mas hoje eu já vejo um pouquinho mais. Mas não tinha uma psicóloga clínica. Clínico, porque o olhar é diferente. O olhar para a organização é diferente do olhar para o indivíduo. E a tua ousadia de me fazer esse convite, né, de abrir a tua empresa, a tua equipe, disponibilizar esse espaço para que houvesse essa manifestação de potencial deles, eu chamo de ousadia porque naquele momento a gente não via, a gente não sabia o que ia acontecer. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim, cara, a cada R$5.000 gasto, eu tenho certeza que entraram 15. Porque, às vezes, a pessoa não quer fazer esse investimento de potencializar os funcionários, porque parece um gasto. Verdade. Mas eu tenho muita consciência do quanto o processo trouxe de resultados físicos, financeiros e materiais. Não tenha dúvidas. Foi uma das melhores experiências que nós já tivemos aqui. E uma experiência corajosa, porque nós tivemos muitos pedidos de demissão, né? Pessoas com conflitos extremos que se afloraram, eclodiram, mas a verdade tem que prevalecer, porque aquele que está imbuído para cumprir o seu propósito, que está ali à frente de uma empresa, ele vai para o tudo ou nada. A minha vida sempre foi tudo ou nada. E se eu vou para o tudo ou nada, eu não posso ter comigo pessoas que não sabem o que querem, que não sabem para onde vão. E que não estão no tudo ou nada. Que não estão no tudo ou nada. Então, foi uma das melhores e maiores estratégias que o universo me trouxe para entender realmente quem estava no tudo ou nada comigo. E assim, o meu convite para você escrever, ler o manuscrito e participar, assim, né, escrevendo uma das orelhas do livro, foi muito baseado nisso, assim, porque essa vinda para cá, essa minha coragem também, eu tinha acabado de vender uma empresa e nesse vender a empresa eu estava nessa angústia, eu não sei empreender, eu não sou empreendedora, não deu nada certo. E eu tô com esse tempo livre, eu vou ali gastar meu tempo trabalhando mais.
Vou ali fazer uma mentoria, vou dar a mentoria, vou receber a mentoria e vamos pro racha. Isso mudou muito a minha cabeça. Estar dentro de uma empresa, porque toda a minha relação com o trabalho foi no serviço público e alguns poucos momentos com empresas privadas. Viver os dois lados da empresa, tanto o seu, porque a gente tinha as nossas mentorias, você me mostrava o lado de empreender e eu também assessorava esse lado do CLT, do funcionário, do cara que está prestando o serviço. Isso foi, assim, muito, muito importante na minha carreira. E por isso que eu queria tanto que você participasse, de alguma forma, do livro. Legal, foi uma honra. Porque, para mim, assim, sem demagogia, você sabe que eu não puxo o saco de ninguém, nem Não teu, nem mesmo. de ninguém mesmo. Mas eu falo isso assim com muita convicção, de que, para mim, estar aqui, ter essa porta aberta, ter participado desse movimento que foi dentro da Med Mais, para mim foi assim um grande privilégio de crescimento mesmo. Eu te agradeço muito por isso. Gratidão a mim, eu acho que foi uma troca no mais alto nível, né? De propósitos, de plenitude. E eu quero agradecer a você também que está aí assistindo e se alimentando desse conteúdo. E, para finalizar, dizer que você é responsável pela expansão da sua própria consciência. Essa expansão, ela se manifestará quando você decidir e escolher o lugar que você realmente quer estar. Agora, para entender que lugar é esse, eu te convido a mergulhar dentro de si mesmo. Talvez seja a maior experiência e viagem que você possa colocar e se colocar na vida, mas sem sombra de dúvidas vai ser aquilo que você realmente espera, que você deseja, e a satisfação e a felicidade que a sua alma e o seu espírito almeja. Gratidão por te receber, por falar de um tema tão maravilhoso. Gratidão ao nosso time, à nossa equipe. Quer falar mais alguma coisa? Nossa, eu falei demais. Eu tô aqui toda anasalada, né? Com esse tempo Nós dois, seco, né? De Brasília. Gente, não é emoção, não tô chorando. É porque eu tô toda anasalada aqui hoje. Mas, assim, com emoção mesmo, com carinho, com muito respeito pela história que nós construímos, pela jornada, por todas as pessoas que, né, me permitiu conhecer aqui, trabalhar e desenvolver. Para mim foi e sempre será uma honra ter partido desse lugar para uma jornada completamente diferente, que eu estava lá no ministério, aí depois eu fiz minha faculdade, aí eu fui atender, larguei tudo, fui atender, e de repente eu entro numa realidade completamente diferente que faz assim, foi muito disruptivo para mim. Então eu só tenho gratidão pelo processo e por hoje estar colhendo os frutos disso, né, Vitor? Que bom. E vão vir muito mais. Amém, recebo. Porque, como diz aqui em um dos seus capítulos, você é uma árvore frondosa. Amém. Com muitos frutos. E sombra também. Sombra. Plantada, quando não estiver dando fruto, está dando sombra. E plantada no lugar de muitas águas. Salmo 27, né? Gratidão. Obrigada. Gratidão. Obrigada, meninos e meninas. Valeu.